Na década de 60, ali no finalzinho da década de 60, e aqui eu vou fazer um prólogo, uma consideração introdutória, antes que a gente entre em certas partes do livro e tenha uma noção geral do livro também. Mas no final da década de 60, Martin Luther King, que era um pastor e também um ativista, ele fez um discurso que ficou conhecido como No Topo da Montanha, esse discurso de Martin Luther King. É um discurso belíssimo, ele tem no YouTube, vocês podem encontrá-lo lá. Na década de 68, 60, no ano de 68. Vocês podem encontrar no YouTube. E ele faz um discurso belíssimo, inflamado, cheio de eloquência, como era de costume de Martin Luther King fazer. Ele era um muito eloquente. E nesse discurso, no topo da montanha, ele faz, justamente por conta do título desse discurso, ele faz uso do que seria o conceito de Deuteronômio no final do discurso. É, então, essa ideia de no topo da montanha, digamos que é emprestado de Deuteronômio, e ele fez uso disso da trajetória de Moisés para falar acerca da sua própria trajetória. Após esse discurso de Luther King, um dia depois ele é morto. E é bem interessante, porque no decorrer do discurso ele vai falando algo sobre o fato de que ele não vai ver a conclusão, ele não vai ver o desfecho daquilo pelo qual ele lutou tanto. E justamente por conta disso que ele usa a trajetória de Moisés como uma espécie de ilustração final para o seu discurso. Então ele pega ali a trajetória de Moisés e assim como Moisés não conseguiu ver o desfecho daquilo pelo qual ele lutou, não conseguiu ver o que seria o findar, a conclusão, o alcance da meta daquilo pelo qual ele lutou, assim Martin Luther King também não tinha conseguido. Então Martin Luther King faz uso disso para poder conseguir ilustrar a condição em que ele estava ali naquela altura da sua atividade ali de militância contra a segregação racial ali nos Estados Unidos. A gente sabe que foi uma luta muitíssimo árdua para se conseguir algo positivo ali. O que é interessante é que Martin Luther King ele consegue captar muito bem o que era o sentimento de Moisés em Deuteronômio. E qual seria, em termos mais sintéticos, assim, mais objetivos, qual seria o sentimento de Moisés? Eu lutei por algo que eu não vi ser concluído. Eu lutei e conduzi o povo por uma meta que eu não vi se concretizar. Então chega no capítulo 34 de Deuteronômio, nós temos ali o relato do que seria, do que é, no caso, a morte de Moisés. E então ele não entra na terra prometida, ele não conduz o povo até a terra prometida, e essa era a missão de Moisés. Eu vou usar uma expressão aqui que talvez soe um pouco pesado para nós, mas o livro de Deuteronômio, apesar de ser grandioso, belíssimo e glorioso e palavra de Deus para nós hoje, quando vinculado à trajetória e biografia de Moisés, ele tem um desfecho com peso de frustração. Por mais que Deus fale coisas grandiosas acerca do futuro, o desfecho de Deuteronômio é carregado de um peso de frustração, principalmente no que diz respeito à trajetória e à biografia de Moisés. Ou seja, esse homem conduziu o povo com base numa promessa e para alcançar uma meta da qual ele não fez parte. Ele não viu o chamamento do Senhor para Israel se concretizando. E isso deixa a gente muito pensativo, ainda mais em razão do nosso tempo. Mas eu quero fazer uma ponte para o Novo Testamento, ou com um personagem do Novo Testamento, pensando na trajetória de Moisés e no próprio significado que a pessoa de Moisés representa, da seguinte forma. O que Deuteronômio é para o Antigo Testamento, em certos termos, segundo Timóteo é para o Novo Testamento. E o que eu estou querendo dizer com isso? Assim como Moisés chega no desfecho do seu livro e da sua trajetória, ou seja, é um livro que traz o desfecho da trajetória de Moisés. Assim como 2 Timóteo é o livro que traz o desfecho da trajetória e das falas de Paulo. Ambos os livros são finais de trajetórias de grandes homens, de grandes portadores da revelação, de grandes profetas de Deus. Mas esses homens fecham as suas vidas sem verem as metas sendo alcançadas. Paulo, ele termina numa cadeia, ele termina numa prisão, e vendo ao mesmo tempo, no contexto de toda a Ásia, uma espécie de apostasia e deturpação do seu ensino. Então, perceba que os dois maiores profetas e teólogos da Bíblia,
eles fecham a sua trajetória com as metas não alcançadas, com a trajetória não cumprida em termos de resultado daquilo que se esperava. Isso é muito contrário ao que por vezes nós criamos de imaginação em termos de ministério eclesiástico, em termos de ministério pastoral, em termos das nossas carreiras como discipuladores e todas as coisas semelhantes a estas. Estes homens fecham a sua trajetória, não talvez alcançando o sucesso que eles poderiam esperar, mas eles fecham sua trajetória tendo o testemunho de terem sido fiéis a toda a vontade de Deus e a todo o ministério que Deus deu para eles. Hebreus capítulo 3 vai testemunhar acerca de Moisés da seguinte forma: Moisés foi fiel a toda a casa de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, Paulo vai fechar sua trajetória com as seguintes falas: eu combati o bom combate. Ou seja, eu cumpri com aquilo que me foi ordenado. Eu fiz aquilo que era a minha responsabilidade, a minha missão. Na trajetória desses dois homens, nós vemos que fidelidade não é o mesmo que sucesso necessariamente. Muitas pessoas podem ser fiéis e ao mesmo tempo conseguir algum nível de sucesso na caminhada ministerial, mas não foi o caso de Moisés, como também não foi o caso de Paulo. Então, esses homens nos servem de paradigmas que redefinem muitas vezes o que nós esperamos em termos de caminhada eclesiástica ou em termos de serviço ao Senhor como discipuladores. Nós não fomos chamados para colher resultados, nós fomos chamados para sermos fiéis ao Senhor. E Moisés e Paulo, eles nos deixam isso bem claro, mas mais particularmente no que compete ao nosso livro aqui e no que compete à própria vida e ministério de Moisés. Esse homem não conseguiu concretizar, levar o povo para a terra, mas ele foi fiel e é isso que realmente importa. Feito esse prólogo aqui, que era mais uma ideia devocional mesmo, para que a gente tenha consciência da trajetória e do valor desse personagem desse livro que nós estamos considerando, eu quero entrar em algumas perspectivas acerca do próprio livro. E aqui, eu quero partir para o próximo slide, não sei se vocês estão acompanhando o slide, mas eu mandei para vocês aí por WhatsApp. Alguns irmãos aqui que não estão no nosso grupo do WhatsApp, se vocês quiserem encaminhar esse slide para que eles consigam ter acesso e assim acompanhar o estudo, seria pertinente também. Então fiquem à vontade para poder fazer isso, eu acredito que ajudaria. Então nesse slide aqui que eu vou considerar com vocês, é sobre o título do livro, o título de Deuteronômio. Na Septuaginta, e a Septuaginta foi a tradução que 70 homens fizeram acerca da Bíblia hebraica, por ordem de Ptolomeu. Na Septuaginta, o livro de Deuteronômio é cunhado com o termo Deuteronomion. É bem parecido com a expressão que a gente já usa para poder se referir a esse livro. E o significado dessa expressão é algo como segunda lei. Mas a ideia que se quer passar aqui não é que está se fazendo algo novo, mas é que se está repetindo aquilo que já foi dito. E isso é importante para que a gente entenda o livro de Deuteronômio. Na versão hebraica, na Bíblia hebraica, sem essa tradução aí do grego, da Septuaginta, o título do livro é Estas são as palavras. E, em geral, em todo o Pentateuco, o modo como se introduz o livro em termos de nome são sempre as primeiras palavras do próprio livro. Então você tem lá em Levítico, o título em hebraico E ele chamou. Gênesis em hebraico, o título em hebraico para esse livro é No princípio. Então aqui o título desse livro, usualmente usado pelos hebreus, é algo como Estas são as palavras. Mas agora, por que é importante a consideração da palavra cunhada pela Septuaginta sobre a ideia de repetição da lei? Porque ao longo do livro de Deuteronômio é justamente isso que se é feito. Ou seja, a lei é colocada em termos de repetição e de esclarecimento, e como também de exortação. Nós podemos dizer que Deuteronômio são séries de sermões de Moisés acerca da lei. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas são séries de discursos e sermões de Moisés a fim de trazer o entendimento do povo acerca da lei e exortá-los a perseverar na lei em termos de segui-la. Okay? Por isso é importante tão fundamental o entendimento do título dado pela Septuaginta em consonância ou em unidade com o próprio conteúdo na proposta dele.
Mas vamos avançar um pouquinho aqui em termos de conteúdo. E aqui eu quero em 3 pontos propor para vocês o que seriam recursos hermenêuticos importantes no nosso olhar para Deuteronômio. E fiquem atentos a isso. Acredito que isso seja importante para o olhar que a gente tem para o livro quando a gente lê. Faz parte dos nossos propósitos aqui em termos de estudo de Pentateuco, fornecer ferramentas pelas quais nós vamos poder observar o texto e entendê-lo de forma apropriada. Então é interessante ter o que seriam esses pontos de partida, essas ferramentas para isso. E como já fizemos nos outros livros, é importante ter essa ideia aqui também. E quais recursos hermenêuticos importantes? O primeiro apontamento, e vocês podem comigo até lá os slides, mas eu vou ler aqui para vocês, é o seguinte. Na autoria do livro, é importante termos com clareza em nossa mente de que é um livro escrito por Moisés. Por isso que eu introduzi com a trajetória de Moisés no nosso prólogo aqui, na nossa fala inicial. Então, é um livro de Moisés. Moisés escreveu esse livro, ok? Lá em Lucas capítulo 24, verso 44, Jesus testemunha, com a sua fala, com a sua capacidade profética infalível de declarar as palavras de Deus, ele diz que esses livros, os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, são livros de Moisés. Então, o testemunho interno das Escrituras atribuem esse livro a Moisés. No entanto, algo que a gente não pode desconsiderar é que é válido observar de que o livro tem edições posteriores. Moisés escreveu, mas tem algumas edições posteriores, como por exemplo, o relato da morte de Moisés. Moisés não tinha como relatar a sua própria morte como aconteceu. Então a gente entende como que uma edição posterior pode ter sido de Josué, mas não existe nada de consistente ou claro sobre isso, mas houve uma edição posterior que acrescentou, sob inspiração divina, alguns relatos no próprio livro de Deuteronômio, ok? Então, edições e revisões posteriores, mas não acréscimo de conteúdo, que é diferente. Isso é importante porque a teologia liberal, desde o século XVIII, tem tentado desconstruir a ideia de autoria mosaica do livro, não apenas de Deuteronômio, mas também questiona a autoria de outros livros do Antigo Testamento. Mas o próprio testemunho interno das Escrituras confirma que foi Moisés, e as evidências, no máximo, nos dão a entender que houveram edições posteriores, e não é incorreto acreditar nessas coisas. Deus conduziu essas edições posteriores. Não apenas em Deuteronômio, mas em outros livros do Pentateuco, nós vamos ver algumas correções para situar públicos posteriores no entendimento do que o livro estava querendo dizer. Então, por exemplo, em Gênesis, nós temos uma breve menção da tribo de Dan. Num período ali, depois eu posso passar o capítulo e versículo para vocês, num período onde Dan nem sequer existia. Então, por que já foi mencionada como uma cidade existente ali em determinada localidade? Justamente por conta dessa edição posterior, mas que de nenhuma forma exclui a possibilidade de Moisés, sob inspiração divina, ter trazido essa revelação para nós aqui. Uma das propostas do livro de Deuteronômio é justamente a renovação da aliança. O público de Deuteronômio que está ouvindo os discursos de Moisés não é o mesmo público que tinha morrido no deserto. O tempo já havia passado, Moisés aqui já tá velho e são outras pessoas. Uma nova geração está ouvindo Moisés e sob a sua liderança. Então Moisés, para propor para essa nova geração uma renovação no compromisso da aliança e ao mesmo tempo um entendimento apropriado da aliança, já que eles não estavam na época de quando ela foi recebida, então Moisés propõe uma série de repetições e de novos sermões para que esse povo possa abraçar o entendimento apropriado da palavra de Deus e assim seguir com ele, ok? Então esse é o segundo ponto temático muito importante que nos serve aqui de recurso hermenêutico fundamental. Beleza? Um terceiro ponto importante, ainda nesses recursos hermenêuticos, é que, como já havia falado para vocês, Deuteronômio se trata de uma série de sermões de Moisés. E existem 3 ênfases principais nessas séries de sermões de Moisés. A primeira ênfase é relembrar os atos salvadores de Deus. Os 4 primeiros capítulos de Deuteronômio vão se importar com isso em especial. Lembrar o que Deus fez em favor desse povo. Lembrar como Deus os tirou do Egito, como Deus esteve presente, como Deus foi glorioso, misericordioso e amoroso com essa nação e com esse povo. Esse é, então,
é um ponto interessante de se entender. Um segundo ponto também importante nos sermões de Moisés é que ele queria passar o significado e sentido da lei, principalmente dos 10 mandamentos. Então Moisés ele passa a explicar os 10 mandamentos que a gente viu ali em Êxodo capítulo 20. A nossa irmã anteriormente, inclusive, trouxe para nós algumas reflexões sobre isso. Então Moisés está relembrando e esclarecendo a lei. Em terceiro lugar, Moisés também tem por propósito conclamar o povo a ter um compromisso de fidelidade com o pacto e com a aliança. Então, esses três aspectos nos sermões de Moisés são bastante enfáticos, e é fundamental que a gente consiga captar essas intenções de Moisés para que a gente consiga aplicar a palavra ao nosso tempo hoje e para as nossas vidas hoje. Tudo bem? Sigam comigo, por favor, no próximo slide. E nos dois próximos slides eu quero dar para vocês o que seria uma noção de estrutura de Deuteronômio. E creio que isso seja fundamental, essa noção de estrutura, também para que a gente saiba ler de modo apropriado, de forma, eu vou usar essa expressão aqui, de forma organizada, o livro de Deuteronômio. Quando a gente tem uma noção de estrutura, o que seria uma linha mestra que conduz todo o livro, isso facilita a gente a conseguir entender o livro. Então, nós podemos dizer que Moisés, numa primeira estrutura maior, teve 3 discursos ao longo de Deuteronômio. O primeiro discurso acontece do capítulo 1 e do capítulo 4. E aqui Moisés relembra o povo da trajetória deles sob a sua liderança e a caminhada deles com Deus. Tanto os pontos positivos quanto negativos da caminhada deles com Deus e como foi que eles responderam à liderança de Moisés. No capítulo 4 até o capítulo 26 de Deuteronômio, o segundo discurso de Moisés acontece. E ali Moisés foca em expor a lei de Deus, os 10 mandamentos, o decálogo. O terceiro discurso de Moisés, ele acontece já um pouco mais breve, acontece do capítulo 27 ao capítulo 30. E aqui há uma conclamação para que o povo obedeça à lei de Deus. Tudo bem? E logo depois, nós temos aí o que seria as últimas palavras de Moisés, posteriormente, depois desses capítulos aqui que foram mencionados. E então nós temos a transição de liderança de Moisés para Josué e então depois a descrição da morte de Moisés ali no capítulo 34. Tudo bem? Então essa estrutura maior, mas a estrutura menor que talvez seja central ali em Deuteronômio seria a presença dos 10 mandamentos em todo o livro de Deuteronômio, ou que seria melhor, na maior parte de Deuteronômio. Então venham comigo nessa estrutura menor. Está aí no slide que eu disponibilizei para vocês, mas vou fazer a leitura dele aqui para o propósito dos nossos estudos aqui, a coisa conduzir de modo apropriado. Então nós temos ali no primeiro mandamento sendo referenciado com a ideia de autoridade divina, do capítulo 6 a 11 de Deuteronômio. Depois uma referência à dignidade divina no capítulo 12. Depois o compromisso com a divindade. E tudo isso são temas que podem ser tranquilamente inferido das sequências dos 10 mandamentos. Depois o compromisso com a divindade, do capítulo 13 ao capítulo 14 de Deuteronômio. E também, ainda no capítulo 14 de Deuteronômio, uma referência aos direitos da divindade, do capítulo 14 ao 16. Depois, aqui no mandamento 5, a ideia de autoridade humana, que nos 10 mandamentos é referenciada como honrar pai e mãe, mas aqui no caso, em Deuteronômio, Moisés expande essas conexões de autoridade para outras esferas, tanto em relação aos profetas, juízes e reis também, no capítulo 16 ao 18 de Deuteronômio. Depois disso, Moisés começa a expor o que seria as segundas tábuas da lei, como muitos teólogos geralmente chamam. E o que seria essas segundas tábuas da lei? São as referências a como a lei de Deus se aplica às interações humanas. Então existe uma referência do mandamento 6 ao 8, ali, que falam bastante sobre a dignidade humana, do capítulo 19 ao 24, de Deuteronômio. Depois o compromisso com a humanidade, do capítulo 24 ao 28. E depois o 10º mandamento sobre não cobiçarás ali, do capítulo 24 ao 26, também focando essa interação humana aí. E também algumas referências a direitos humanos. Caso não tenha ficado claro, no final a gente vai
A gente pode voltar nessa parte e esclarecer melhor o que está sendo dito aqui. Tudo bem? Então eu passei o que seria o contexto geral aqui das estruturas e eu já quero trazer algumas questões relevantes também aqui para o nosso entendimento, além dessas questões estruturais. Por que nós precisamos estudar Deuteronômio? Por que eu preciso entender este livro? E aqui eu vou dar algumas razões para vocês. Deuteronômio traz o fundamento teológico para todo o Antigo Testamento, tanto nas ações de Deus quanto na mensagem dos profetas. Então, a gente vê que ali, tanto em Jeremias, quanto em Ezequiel, quanto em outros profetas, existe uma promessa de exílio por conta da idolatria e dos pecados do povo. Acredito que vocês lembram disso na leitura do Antigo Testamento. Pois é, essa ideia de exílio por conta do pecado é uma ênfase teológica de Deuteronômio. Em Deuteronômio 32, versículo 26, Deus diz que vai espalhar o povo se ele persistir no pecado deles. Então, o que os profetas fazem não é trazer uma nova mensagem, mas o que os profetas fazem é simplesmente reverberar aquilo que já foi dito anteriormente por Moisés. Então, essa ênfase no discurso profético é uma ênfase deuteronomística, por assim dizer. Então, a gente pode considerar que toda a linha de desenvolvimento de narrativas e de entendimento de pregação e teologia no Antigo Testamento é fundamentada em Deuteronômio. Os profetas falam e profetizam com base em Deuteronômio. Depois, nós vamos ver ali no capítulo 30, verso 6 de Deuteronômio, uma referência a receber um novo coração. E a gente percebe isso no Novo Testamento também. Mas a gente percebe principalmente em ocasiões onde o profeta Jeremias, no capítulo 31 de seu livro, e Ezequiel, no capítulo 36 de seu livro, fazem referência a essa ideia de receber um novo coração. Mas eles não inventaram isso, não surgiu da cabeça deles isso. Deus disse isso anteriormente através de Moisés em Deuteronômio. Então é como se Deuteronômio fosse a sinopse, ou que seria o ponto de partida para todo o Antigo Testamento. Josué, por vezes, cita as ênfases de Moisés em Deuteronômio. Então, é importante que a gente entenda esse livro para que a gente tenha o olhar apropriado e os óculos certos para poder olhar para o resto do Antigo Testamento, para os demais livros do Antigo Testamento. Senão, a nossa visão acerca do Antigo Testamento será uma visão míope. Por isso que a gente precisa entender as pregações de Moisés aqui no Deuteronômio para que a gente prossiga na leitura dos outros livros. Então, seguindo um pouco mais, nos slides que nós temos aí, nós temos aí que aqui a gente já vai começar a desenvolver a mensagem do livro de Deuteronômio. Nós temos o que geralmente se chama de Shema Israel. Shema Israel. E está ali em Deuteronômio capítulo 6. Vocês podem seguir para Deuteronômio capítulo 6. Essa expressão Shema Israel é uma expressão no hebraico e ela significa algo como ouça Israel, preste ouvido Israel. Vocês podem dirigir suas Bíblias ali para Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. E na versão de vocês provavelmente está algo como escute Israel, que não altera o significado. Mas ouça Israel, escute Israel. E logo em seguida vem algumas séries de palavras de Moisés. Essa expressão ouça Israel e escute Israel não é algo como apenas reter informação. Ouça as minhas palavras e retém algumas informações. O significado de ouça Israel aqui em Deuteronômio é algo como preste obediência. Considere isso e aplique em sua vida. É algo como atente em obediência nessas palavras porque você precisa delas. É o que Moisés quer dizer ali. É algo como obedeça o que vou lhe dizer. Não é apenas um assentimento intelectual, mas ponham em prática, vivencie essa realidade. E o que vem em seguida é costumeiro chamado como se fosse a confissão de fé de Israel. E olha o que o texto vai dizer lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 4. Escute Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa é a declaração de fé fundamental do entendimento de um judeu, do entendimento do Antigo Testamento. O Senhor é o único
Deus. E isso era algo muito importante de ser entendido em face dos diversos deuses para onde Israel estava indo. Israel estava se preparando para possuir terras que tinham diversas divindades diferentes. Mas Deus queria deixar claro por meio de Moisés: olha só, vocês precisam trazer para o coração e para a mente de vocês que o Senhor Deus é o único Senhor. Não tem os nossos credos e confissões de fé. Ele sempre abre falando algumas coisas. Por exemplo, o credo apostólico, como creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E credos são afirmações do que se crê e do que se pensa acerca da fé. Aqui está o credo da nação de Israel. O Senhor é o único Deus. E também nos serve de credo. É uma afirmação que também nós carregamos em nossa confissão, carregamos em nossa fé. Só existe um Deus e não diversas divindades que controlam tudo. Em seguida, existe um imperativo prático de obediência. Observem comigo aqui o que é dito. Portanto, ame o Senhor, já estamos aqui no versículo 5, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Então vamos lá. Coração, alma e força. Eu gosto desse trecho simplesmente porque ele é um texto que pensa na vida, é um texto que pensa no relacionamento com Deus em termos integrais. O nosso relacionamento com Deus não é apenas aquilo que nós sentimos em nossos corações. Não é apenas, talvez, uma piedade prática, como também não é apenas entendimento para o intelecto. Pelo contrário, é colocar essas coisas todas em unidade, é integrar todas essas coisas. Quem separa essas coisas, fazendo dualismos entre elas, quem coloca em categorias diferentes são os judeus. Na mentalidade bíblica, coração, força e entendimento, já aqui não é mencionado entendimento, só é mencionado nas palavras de Jesus, mas aqui coração, alma e força são coisas a serem pensadas integralmente, pensarem de forma unida entre si. Deus tanto quer que haja um compromisso dos afetos do nosso coração, das decisões do nosso coração como centro religioso, como ele quer que a nossa alma, ou seja, aquilo que é o nosso nefesh, ou seja, a nossa sede, esteja centralizada e esteja concentrada em Deus. E essas coisas precisam se desdobrar em atitudes práticas extremamente fortes, que carreguem todas as nossas energias. Não é apenas o que seria aqui uma espécie de piedade privada do coração ou interno no meu lar. Pelo contrário, Deus está chamando a Israel aqui a ter um compromisso de devoção integral com Ele, que toca todas as dimensões da sua vida, tanto em termos privados como em termos públicos. Uma fé que atua tanto no seu coração como na força dos seus braços. E força pode ser entendido como sinônimo de trabalho, como sinônimo de ação, como sinônimo de arar a terra, como sinônimo de guerra, de todas essas coisas. Nós não somos chamados por Deus, assim como Israel, para carregar um tipo de vivência cristã, um tipo de vivência da fé que é apenas o sentimento do coração, ou apenas um aspecto privado da minha existência. Pelo contrário, coração, alma e força. E Jesus maravilhosamente depois vai acrescentar a ideia de entendimento, que o texto aqui não exclui, mas Jesus apenas explica e coloca aí mais uma categoria de entendimento, de pensamento da coisa. Então nós somos chamados a vivenciar assim. Isso aqui, em Deuteronômio, é aquilo que nós poderíamos chamar de piedade ideal. É dessa forma que Deus quer que nós o sigamos. E por que eu posso repetir isso perfeitamente aqui para nós? Além de ser óbvio, Jesus repete essas palavras no Novo Testamento. Então também é algo que a igreja, os discípulos de Jesus precisam vivenciar hoje na sua relação com Deus. Esse compromisso integral e intenso que carrega todas as nossas energias. Mas algo que eu preciso mencionar também sobre isso Jesus, quando menciona isso no Novo Testamento, ele menciona como o mandamento mais importante. E que há outro semelhante a esse, que é amar o próximo como a si mesmo. Mas eu fico fascinado quando penso nesses termos. Porque Jesus, ele se mostra um mestre da lei por excelência. Jesus, quando ele dá essa ideia de que esse é o principal
mandamento, ele não está apenas escolhendo um texto isolado e definindo isso por si mesmo. Pelo contrário, ele capta de modo hermenêutico e exegético apropriado qual é o significado que essa lei quer expressar. Deuteronômio gira em torno dessa lei, de forma que ela vai ser repetida em outras partes do Deuteronômio e também no livro de Josué. Jesus, ele se mostra um perfeito intérprete da Bíblia quando ele define dessa forma. Por quê? Porque a Bíblia mesmo define dessa forma. Porque o Antigo mesmo já definia, o Antigo Testamento mesmo, Moisés mesmo já estava definindo dessa forma. Então Jesus não fez nada mais, nada menos que dar a interpretação do texto, não dar um novo significado, mas a interpretação. Isso é muito interessante de se considerar. Irmãos, que nós possamos vivenciar esse tipo de relacionamento com Deus profundo e totalmente entregue com todas as áreas e com todas as dimensões do nosso ser e com toda a nossa energia. Não é nada menos que isso. A caminhada cristã não é nada menos que isso, mas é isso, é exatamente isso. Viver a relação com Deus em toda a intensidade e com todas as dimensões do nosso ser. Aquilo que sentimos precisa expressar Cristo. Aquilo que nós fazemos precisa expressar Cristo e a sua lei, a sua beleza e a sua glória. Aquilo que nós intencionamos como decisões futuras precisa expressar Cristo. Ou então, o centro religioso da nossa existência, caso não esteja expressando Cristo nessas dimensões, está concentrado em outras coisas. E não existe um meio termo aqui. Assim como não existe um meio termo aqui em Deuteronômio. Ou você é integralmente e totalmente dedicado ao Senhor, ou você é totalmente distante dele. Não existe meio termo, não existe dualismo, não existe separações e categorias diferentes. Existe um compromisso uno e integral. Existe um compromisso total, inteiramente dedicado ao Senhor. Meu irmão, ou você beira a apostasia ou você serve a Deus. Você não pode ter um meio termo ali. Não pode. Eu quero avançar com vocês, depois de ter dado esse fundamento tanto existencial quanto o fundamento hermenêutico da lei, Deuteronômio prossegue com algumas outras coisas a se considerar. E aqui eu vou caminhar para o nosso segundo ponto, onde Deuteronômio, mais que todos os outros livros da Bíblia do Antigo Testamento, tem uma pegada social poderosíssima, ou talvez uma afirmação da dignidade humana que é absolutamente grande e gloriosa. Mas é importante a gente considerar isso. Por mais que essas categorias da dignidade humana parece algo que se aplica ou cuja ênfase repousa em como os homens se relacionam entre si, nós podemos dizer corretamente que as relações humanas aqui, como elas devem ser guiadas, elas são um desdobramento e uma resposta ao chamar Israel, ao chamado à nação de Israel de amar a Deus com a sua inteireza. Então não há como amar a Deus com a sua inteireza e desprezar o que seria relações humanas adequadas. Esse é o desdobramento apropriado. Se nós amamos a Deus, nós vamos nos relacionar de modo apropriado com as pessoas. Por isso que Jesus vincula as duas ideias, amar a Deus e amar o próximo. Justamente porque o modo pelo qual nós amamos a Deus nessa vida são nas relações interpessoais. São nas relações com o próximo. Por isso essas duas coisas precisam ser entendidas em Deuteronômio de maneira integrada, de maneira unida umas às outras. Então, eu quero que vocês passeiem em alguns trechos chaves aqui em Deuteronômio, onde vão falando acerca da dignidade humana e como tratar o próximo. E eu peço que vocês conduzam as suas Bíblias a Deuteronômio capítulo 15. E coisas belíssimas a gente observa aqui. Belíssimas, belíssimas. Deuteronômio capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 11. Observem, irmãos. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureçam o seu coração. Nem fechem as mãos a seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir a mão para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo de que estiver necessidade. Tenham cuidado para que não haja pensamento vil em seu coração e vocês digam, está próximo o 7º ano, o ano do perdão das dívidas.
fazendo com que os olhos de vocês sejam malignos, para com seu compatriota pobre, perdão, e vocês não lhe deem nada, e ele clame ao Senhor contra vocês, e vocês sejam culpados de pecado. Isso é bem forte. Havia uma certa obrigação pactual entre a nação de Israel. Eles eram devedores em relação um ao outro nas suas necessidades. Eles deveriam servir um ao outro nas suas necessidades. Essa era a forma pelo qual eles iam responder ao chamamento de Deus para conviverem entre nação. E no Novo Testamento e na vivência eclesiástica não é diferente. Nós temos afirmações extremamente semelhantes, baseadas em Deuteronômio e no Novo Testamento sobre isso. Nós podemos ver, por exemplo, eu não vou abrir aqui o trecho bíblico, mas observem o capítulo 1 e 2 de Tiago. Na verdade, não. Observem todo o livro, toda a epístola de Tiago, e ele é fundamentalmente pautada nisso em algumas outras leis daqui de Deuteronômio. Observem 1 João capítulo 3, versículo 16 e 17. É exatamente isso que está sendo dito ali. Ou seja, cristãos, nação de Israel no Antigo Testamento, devem ter um compromisso com as necessidades um dos outros. E no Novo Testamento é ainda mais enfático em dizer que quando nós negamos a necessidade aos irmãos da fé, nós estamos negando o próprio Deus. Isso não pode ser feito, isso é extremamente inconsistente. Não há possibilidade de se dizer que se serve a Deus e que se honra a Deus e vive para Ele e não ter cuidado, carinho, sensibilidade às necessidades materiais dos nossos irmãos. Essas coisas precisam andar juntos, como é apontado aqui, e esse texto não está em descontinuidade com o Novo Testamento. Não parou aqui em Moisés. Pelo contrário, Jesus e os apóstolos afirmam isso de novo como necessidade. Mas vamos avançar mais um pouco. Existem alguns regulamentos aqui acerca da servidão. Observem no versículo 12 deste mesmo capítulo aqui. Versículo 12 de Deuteronômio, capítulo 15. Olha o que é dito acerca da servidão, da escravidão mesmo. Se um de seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano você lhe dará liberdade. E observem isso. E quando você o puser em liberdade, não o mande embora de mãos vazias. Liberalmente, você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar. Daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado, você lhe dará. Isso aqui é simplesmente fantástico. Esse texto não quer dizer que a Bíblia apoia a escravidão, assim como a Bíblia também não apoia o divórcio. No entanto, nesse período, a essa altura da revelação, Deus precisou regulamentar e não necessariamente revogar. A gente pode entender que na antiguidade, a mão de obra majoritária era a mão de obra escrava. Então, digamos que aplicando a realidade do caráter de Deus àquelas circunstâncias em especial, Deus não poderia arrancar a raiz do que seria o modo como o serviço escravo era prestado. O que Deus fez aqui em sua sabedoria, nesse período aqui da revelação bíblica, da história bíblica, foi dar um regulamento justo e apropriado para a coisa. E olha o que ele diz aqui. Ele não vai trabalhar para você a vida toda. Não é como o contexto de escravidão, eu sei que isso geralmente já toma o nosso imaginário, mas não é como o contexto de escravidão que foi aqui no Brasil durante 500 anos, ou 400 anos, ou 300 anos, enfim, os historiadores aí sabem melhor a data certinho. Mas não, eles vão trabalhar apenas 6 anos, no 7º ano é liberdade, não vai ficar uma vida de opressão e cheio de distratos aqui. Pelo contrário, eles eram tratados bem, com humanidade. E depois que se cumprisse o seu tempo, o que acontecia com eles é que eles eram dispensados de seus serviços com provisões. Então, davam condições para essas pessoas darem continuidade ao seu passo a passo em suas vidas. Darem continuidade e terem sustento e tudo aquilo que lhes era necessário, tudo aquilo que eles precisavam. Então você percebe aqui a preocupação divina com o suprimento humano. Deus não queria
que esses homens fossem explorados e oprimidos e também não queriam que eles tivessem falta de alguma coisa. Pelo contrário, a lei de Deus ordena que haja suprimento mútuo. E é interessante, eu quero fazer essa colocação. Os puritanos, e dentro dessa ideia de suprimento mútuo, quando os puritanos enriqueciam em seus negócios, os puritanos foram cristãos fiéis e piedosos do século 17, 18. Quando eles enriqueciam em seus negócios, quando Deus lhe dava prosperidade, eles não pensavam, vou fazer uma viagem para Disney. Eles não pensavam algo como, beleza, então eu vou ter fartura no que comer, vou dar uma grande festa e vou comprar aquele carro que eu tanto admirava, eu tanto queria. Pelo contrário, o que os puritanos pensavam é o seguinte: Deus me colocou nas circunstâncias em que eu estou. Deus está me concedendo os recursos que eu tenho para que eu possa suprir algum pobre. Deus, em sua providência, me enriqueceu para que eu possa repartir. Era essa a mentalidade. E a mentalidade que nós devemos ter como igreja de Cristo. Deus não enriquece para deixar pessoas gordas de grana ou de luxo. Deus enriquece para que outras pessoas possam ser abençoadas. É nesse sentido que se deve entender a prosperidade financeira no contexto bíblico. E o texto é bem claro: Deus dava prosperidade para esse povo justamente para que ele pudesse abençoar outras pessoas. Observem aqui no versículo 14 o que é dito: liberalmente você deve lhe fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor seu Deus o tiver abençoado, você lhe dará. Deus lhe deu, portanto você deve dar. Isso deve nortear o nosso comportamento ético e as nossas preocupações. Nós não pensamos tanto sobre isso. Nossa confissão de fé, por vezes, é muito ortodoxa, mas pouco prática. Mas Deuteronômio deixa bem claro: nós não apenas confessamos que Deus é o Senhor sobre todas as coisas e Ele é o único Deus, mas também nós devemos agir de modo renovado e diferente aqui. Vamos continuar. Agora, a ideia de salários justos. Vão comigo em Deuteronômio 24, verso 14, por favor. Deuteronômio 24, verso 14. É belíssima essa passagem, é belíssima essa passagem. Olha o que diz o trecho bíblico. Não oprima o empregado pobre e necessitado. Seja ele um dos seus compatriotas ou um estrangeiro que está morando na terra e na cidade onde você vive. Paga-lhe o salário no mesmo dia, antes do pôr do sol, porque ele é pobre e a vida dele depende disso, para que ele não clame ao Senhor contra você e você seja culpado de pecado. Deus vinga o pobre que não é socorrido. Isso deixa bastante assustado. Eu por vezes me lembro, irmãos, das vezes onde eu deixei de socorrer quem precisava. E Deus não me puniu por graça. Mas o que o texto está dizendo é que Deus revela a indignação quando o pobre não é atendido em suas necessidades. Mas há outras coisas a se pensar também. Olha como Deus regula as relações trabalhistas. Ou seja, aquele que trabalhou, ele merece receber aquilo que lhe é devido, e no tempo apropriado, e não no tempo que se espera. De modo geral, o que a gente pode dizer aqui é que atrasos salariais, é que não pagar alguém devidamente e justamente por seus serviços prestados, seja da nossa própria comunidade de fé ou fora disso, é pecado, e Deus se indigna contra isso. Deus se ira contra isso. De fato, todo serviço prestado, justamente por conta da necessidade do outro, precisa ser recompensado de modo apropriado e no tempo certo, como o trecho bíblico indica para a gente aqui. Essas leis se aplicam à nossa realidade hoje também. Mas continue um pouco observando esse trecho. A partir do versículo 17 aqui, ainda nessa ideia de dignidade humana e dessa ética horizontal, aqui no versículo 17 é dito o seguinte: não pervertam o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomem em penhor a roupa da viúva. Lembre-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso lhes ordeno que façam isso. Há duas coisas aqui. Tanto a preocupação com o desfavorecido, um órfão e uma viúva, um estrangeiro ali, um órfão e uma viúva, eram pessoas que aparentemente nós devíamos pensar nelas em termos totalmente de desamparo. Não eram pessoas que tinham desamparo, não eram pessoas com amparo familiar, no caso da viúva e do órfão, e não eram pessoas, talvez, com... Imagina um estrangeiro numa terra que ele desconhece,
A gente sabe que pessoas que vão para terras que desconhecem, por vezes, passam muitíssimas necessidades. Então, o que o trecho bíblico está dizendo aqui para a gente é que a gente deve se atentar socialmente aos desfavorecidos. Isso se aplica em outros aspectos também. A gente pode considerar que inclusão, claro, não as inclusões que fazem hoje que ferem a moral bíblica, mas inclusões em termos daqueles que estão em falta em termos financeiros, daqueles que não têm recursos, daqueles que padecem necessidade, é uma ênfase matemática bíblica e deve ser procurada aqui e deve ser aplicada hoje para a gente como cristãos. Mas uma coisa que eu quero salientar com vocês lembrem-se, verso 18, lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Isso é lindíssimo. Isso aqui é a lei da empatia, basicamente. Deus está dizendo, olha só, reconheço a necessidade dos outros, tendo como ponto de partida o fato de que vocês também já padeceram necessidade. Lembre-se disso. Toda vez, por exemplo, que você sabe que um pai de família na sua igreja não está tendo como pagar as contas do mês no final, ou não está tendo como, por exemplo, trazer os alimentos para sua casa como ele espera para suprir a sua família, lembre da época com que você, por exemplo, no caso de pessoas mais jovens, era criança e seu pai talvez não teve recursos para poder suprir a sua família. Ou você, pai de família, lembre da época que você estava nas vacas magras, nos tempos difíceis. E por conta disso, daquilo que você sentiu na pele, empatize-se com o seu próximo. O sofrimento que nós passamos e as faltas que nós passamos aqui, ele deve nos servir de quebrantamento para o nosso coração, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Isso se aplica tanto no micro como no macro, e em outras dimensões da relação. Pessoas talvez que não sejam tão... tem tanta facilidade de se relacionar socialmente. Lembre-se de quando você era assim também. Enfim, nós podemos pensar em outros desdobramentos, em outras aplicações, mas em geral tenha empatia em relação ao seu próximo. Não seja duro de coração. Vamos seguir um pouco, e aqui eu vou avançar desse ponto da dignidade humana para o nosso terceiro ponto, que é a ideia de bênçãos e maldições na aliança. E aqui nós vemos isso no capítulo 28. Eu sei que é um fechamento de temática muito brusco para entrar em outro. No entanto, é a própria sequência do livro, em certo sentido. É mais para que a gente tenha um panorama geral assim dos pontos centrais assim da coisa. Mas no capítulo 28, nós temos afirmações divinas. E aqui vocês podem abrirem nesse trechinho. Então vocês têm aqui afirmações divinas de bênçãos caso o povo obedeça essas leis que nós mencionamos aqui, e de maldições caso o povo não faça. Então, venham comigo para o capítulo 28, no versículo 2, olha o que diz o trecho. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. E existe toda uma descrição de bênçãos aqui. Desde benditos no campo, bendito com as suas ovelhas, bendito com a sua família, bendito seja, vocês serão prósperos em muitos aspectos, sobre todos os aspectos. Logo depois, o trecho bíblico vai assinalar algo para a gente aqui, que é a ideia de que se o povo não fizesse, porém, lá no versículo 15, porém se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. E tem uma série de descrição aqui acerca de maldições que viria sobre o povo caso eles desobedecessem, não fossem obedientes, não cumprissem com a lei de Deus. E são coisas terríveis. Ou seja, o texto diz, em tudo aquilo que eu disse que vocês foram abençoados, agora eu digo que vocês serão malditos, e vocês perderão, e serão consumidos, e será terrível. O texto nos deixa espantado conforme vocês leem aqui. Qual é o ponto que eu quero tocar aqui? Muitas pessoas, principalmente teólogos da prosperidade, fazem uso desse trecho bíblico para fazer uma defesa do que seria a teologia da retribuição. O que seria essa teologia da retribuição? Eu faço o que Deus quer, sou bonzinho, e Deus me dá aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Em termos materiais, a realização dos meus sonhos e coisas assim. Agora, se eu não fizer aquilo que Deus deseja que eu faça, eu estou ferrado. Deus vai me punir com diversas moléstias, com a sua ira, de todas as formas. Não é isso que Deuteronômio está defendendo aqui. E eu vou argumentar com vocês a razão disso. Primeiro, existe um livro
no meio ali do Antigo Testamento chamado livro de Jó. E o livro de Jó evidencia exatamente o contrário da ideia que se defende nesses trechos de teologia da retribuição. E que fique claro aqui, eu estou dizendo que não existe teologia da retribuição aqui. Ok? Essas coisas que eu falei para vocês aqui, que muitos usam até para fazer barganha com Deus. Não existe isso aqui. O livro de Jó apresenta um homem que fazia aquilo que Deus queria, por assim dizer. Ele cumpria com essas leis e era diligente nelas, que é o próprio Jó. No entanto, mesmo assim, ele padeceu por muitos sofrimentos. E você tem 3 ou 4 amigos de Jó ali, Elifaz, Bildade, Zofá e Eliú, que estão o tempo todo dizendo para Jó o seguinte: olha, Jó, isso é a questão da teologia retributiva, sabe? Você está recebendo isso porque fez isso, porque você é pecador, Deus está derramando sua ira aqui. Mas não era essa a razão. Deus afirma um bom testemunho de Jó, mas mesmo assim Jó sofre. Ou seja, não existe dentro dos planos de Deus e dentro das ações divinas na história essa ideia de retribuição. O que eu posso dizer aqui acerca do livro de Deuteronômio? Deus pune o seu povo da aliança ou abençoa o seu povo da aliança conforme eles caminham na sua ética baseada em seu caráter, simplesmente para que deixe claro para eles aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus reprova. A ética que é desenvolvida no decorrer do Antigo e do Novo Testamento, ela não é apenas expressada em termos de normas e mandamentos dados que devem ser seguidos, mas ela também nos é apresentada como Deus aprova ou reprova algo. Ou seja, aquilo que Deus aprova é aquilo que deve ser buscado, aquilo que Deus reprova deve ser odiado, e Deus não deixa isso em palavras apenas. Deus traduz isso em ação. Então, o que Deus está deixando evidente aqui para o seu povo não é que ele está abandonando o povo, deixando o povo, se o povo desobedecer a sua lei, ou então que ele vai abençoá-lo, tão somente abençoá-lo grandemente porque eles obedeceram, tão somente porque obedeceram. Pelo contrário, Deus já tem uma disposição inicial favorável de derramar sua bênção sobre o seu povo, independente daquilo que o seu povo fez. O que o trecho bíblico quer defender aqui é justamente como Deus se posiciona de conformidade com a sua ética e com o seu caráter. Ele não deixa isso apenas em palavras, ele traduz isso em intervenções no mundo. Tanto, meus irmãos, que nós vamos ver toda a trajetória do povo de Israel no Antigo Testamento fazendo diversas besteiras. Mas Deus está sempre renovando o povo. Deus está sempre vindo na direção do povo. Isso significa que Deus não deixou o seu povo por conta da sua desobediência. Pelo contrário, ele persiste e persevera no seu povo. Isso é lindo de se ver. É lindo de se ver. Então não é retribuição ali. Não existe teologia da retribuição aqui no Deuteronômio. Pelo contrário, Deus continua sendo gracioso e bom com o seu povo, apesar do seu povo, por vezes, o deixá-lo e não dar ideia para ele. Deus inclina seu povo para arrependimento. Deus desperta seu povo. Deus levanta um rei justo. Deus levanta juízes. Deus toma diversas medidas para mostrar que está com seu povo, apesar do seu pecado. Mas, ao mesmo tempo, ele não vai deixar de ter ações contra o pecado. E por qual razão? Porque o seu caráter repudia esse tipo de coisa. O seu caráter não está em conformidade com isso. Então, ele não vai ser conivente. Deus não apenas expressa indignidade com o mal, mas ele expressa o valor do seu caráter e da sua ética também em ações e intervenções diante de um comportamento mal ou coisas assim. A teologia da retribuição ela cai por terra quando nós percebemos ao longo do Antigo Testamento que Deus é um Deus de compromisso com a sua aliança e uma aliança que é totalmente fundamentada no seu próprio caráter. É uma aliança totalmente monergística. E o que eu estou querendo dizer isso? Ou seja, com uma única linha de fundamento. Ou seja, nossa obediência não abala o compromisso aliancístico de Deus. Está firmada tão somente na palavra empenhada do Senhor. E posteriormente, no Novo Testamento, no sangue de Jesus. Nada pode abalar isso. Então, meus irmãos, isso não existe. Dizer que isso aqui é teologia da retribuição é exegese ruim, é hermenêutica ruim e é falta de caráter. O texto não está dizendo isso aqui. O texto está só representando as ações de Deus diante do seu próprio caráter. A Bíblia ela não é contraditória. Jó não contradiz isso aqui. Pelo contrário, eles estão em perfeita unidade. Deus inspirou os dois lados da Bíblia aqui. Eu quero conduzir vocês agora, depois de entender isso, à exortação final do capítulo 32.
E eu confesso que eu fiquei abalado com esse capítulo aqui, eu fiquei bastante abalado com esse capítulo aqui, e eu desejo que você fique abalado também, que você também fique perturbado como eu fiquei. Vamos para o capítulo 32, e aqui nós temos o que seria a fala final de Moisés por meio de um cântico. Deus aqui exorta o povo por meio de cânticos para o povo. Moisés aqui ele profetiza acerca do futuro e conclama o povo à obediência por meio de um cântico que é extremamente didático, extremamente claro. Eu quero salientar apenas alguns trechos desse cântico e não o todo ele. Mas esteja com o coração aberto e amolecido para esse trechinho aqui, porque ele é simplesmente um soco no estômago, ele é glorioso demais. Existe um peso de glória nesse trecho. Então vão comigo a Deuteronômio 32, do versículo 10 ao versículo 12. E o trecho diz o seguinte, vamos lá, vou esperar que vocês abrirem rapidamente o trecho, e a gente vai ler esse trecho, e eu espero que ele perturbe vocês como fez comigo. Eu não quero passar isso sozinho, não. Deuteronômio 32, 10 a 12, e diz o seguinte: Ele o encontrou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele, guardou-o como a menina dos olhos. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim só o Senhor guiou seu povo, e não havia com ele Deus estranho. Olha o que Moisés está dizendo. O trecho bíblico está dizendo aqui de modo bem claro, de modo bem categórico. É interessante o modo como Moisés se expressa aqui. Ele vai dizer, só o Senhor guiou seu povo e ele sozinho. É interessante que Moisés poderia trazer para si algum tipo de ideia da seguinte forma: eu guiei esse povo, eu estive com ele no deserto, eu sofri com ele no deserto, eu estendi o cajado. Sabe, eu que fiz isso. Mas não, ele atribui isso ao Senhor, o Senhor guiou o seu povo sozinho. E ele fala outras coisas belíssimas aqui. Ele fala que o povo de Israel, ele foi visto como uma terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos. Ele estava numa condição totalmente degradante. O povo de Israel estava totalmente perdido. Ele estava numa condição totalmente humilhada, numa condição totalmente suja. E o texto vai dizer que Deus rodeou e cuidou dele. Guardou-o com uma menina dos olhos, ou seja, com aquilo que ele mais ama, com aquilo que ele tem mais cuidado, se expressa com maior carinho. E o texto vai continuar dizendo: como a águia desperta sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, estende as asas e tomando-os os leva sobre elas. Assim só o Senhor os guiou. Olha como é que o texto, de forma imagética, tenta imaginar isso. Uma águia que desperta sua ninhada e voeja sobre seus filhotes, e estende as suas asas sobre os seus filhotes, e tomando-os os leva sobre elas. Assim o Senhor cuidou do seu povo. Aqui mostra o amor pactual e da aliança de Deus. O seu povo não tinha nada que pudesse ser atraente. Inclusive, no capítulo 7 é dito algo parecido com isso. Deus não viu nada de atraente em Israel. Deus não viu Israel numa condição de luxo e riqueza para que assim então ele se apropriasse desse povo e aproximasse dele. Pelo contrário, Deus no seu amor, na beleza do seu amor, na sua graça, no seu poder eletivo, na sua escolha, ele se apropria desse povo e cuida desse povo e faz dele a sua herança, a coisa mais importante que ele tem. Mas o texto não para por aí, e o texto vai chocar a gente com alguns aspectos. No versículo 15 e no versículo 16, e aqui eu quero que vocês leiam, olha o que é dito no versículo 15. Mas Jesurum, e aqui é um nome que é atribuído a Israel, mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram, se estufaram. Ele abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Então, olha o que o texto vai dizer aqui. Por mais que Deus tenha salvado esse povo com muita graça e com profundo amor, esse povo ele se voltou contra Deus em idolatria. Mas o que me assusta nesse trecho, que me trouxe perturbação, além do amor grandioso de Deus, eu quero que vocês fiquem perturbados com isso também. O texto mostra a razão e o fundamento primeiro de uma idolatria. Como surge uma idolatria? Qual é o ponto de partida dela? Como ela começa a acontecer? De onde a idolatria vem? E o texto bíblico vai dizer o seguinte: vocês engordaram
engrossaram e se estufaram. Imagina essa sensação. Alguém que comeu muito da mão de outra pessoa, alguém que foi muito enriquecido por outra pessoa, alguém que teve tudo do bom e do melhor, se estufaram, engordaram com isso. Ou seja, teve muito de mim, é o que Deus está dando para o seu povo. Sabe qual é a sensação que o texto quer passar aqui para gente? A idolatria começa quando uma espécie de enjoo de Deus acontece. Pode parecer duro falar dessa forma, mas nós corremos atrás de ídolos quando nós começamos a perder o desejo e o senso de glória do próprio Deus, quando ele deixa de ser tudo pra gente. Quando nós nos engordamos, como o texto está dizendo aqui, quando nós nos enjoamos de Deus, sabe? Irmãos, eu vou fazer uma comparação ridícula aqui, mas eu quero que vocês entendam isso de todas as formas. Eu gosto muito de doce de leite. Se alguém ver esse vídeo e não for no meu contexto de igreja, talvez não saiba disso. Mas enfim, a minha igreja sabe que eu gosto muito de doce de leite. E eu posso ficar o dia todo comendo doce de leite. Mas se eu ficar o dia todo comendo essa maravilha que é o doce de leite, amanhã eu não tô querendo mais saber de doce de leite. Eu quero arroz e feijão com bife e salada. Eu nem gosto tanto de salada. Eu quero, sei lá, eu quero arroz e feijão. Se tiver só arroz e feijão, como. Porque eu basicamente me enjoei de uma coisa e quero outra agora. Numa dimensão temporal e se referindo a alimentos, isso é compreensível. Mas o que o texto está dizendo aqui é que esse povo se enjoou de Deus como alguém se enjoa de algo chulo como uma comida ou como um doce. Esse povo bebeu muito de Deus e comeu muito da sua mão, mas é como se dissesse o seguinte: poxa, eu não quero mais, tá bom. E por conta disso, eu preciso de saciedade em outra coisa agora. Eu vou buscar outro prato ou de comida, eu vou buscar outra coisa que possa me satisfazer. Isso é terrível. Esses dias eu estava conversando com meu irmão e ele estava falando de uma pregação que ele tinha visto e que nessa pregação o pastor ele menciona é, um relato de um missionário e esse missionário ele diz o seguinte: em determinado momento esse missionário onde ele estava ele entra num templo pagão e ele vê diversas divindades cercando aquele templo assim. Diversas divindades se entende que são diversos postes ídolos, diversas estatuetas e coisas assim. Mas quando ele passa por aquele templo e olha tudo aquilo ali, ele contempla tudo aquilo, ele tem um insight. E ele diz o seguinte: cara, quando eu passei por aquele templo e vi todas aquelas estatuetas, todos aqueles falsos deuses, eu me senti como se estivesse dentro do meu próprio coração. O nosso coração é assim, irmãos, cheio de ídolos por vezes. E esses ídolos simplesmente mostram que o Senhor não é tudo que nos sacia, que nós nos enjoamos dele, assim como o povo de Israel. Engordaram, engrossaram e se estufaram, e por conta disso procuram outros deuses. Essa é a razão da nossa idolatria. Nós nos enjoamos de Deus, e assim queremos outras coisas. Isso é terrível. É comovente também. É comovente. Que a gente possa abandonar essa nossa idolatria. Convoco vocês. Sonde o coração de vocês. Seja o que for. Seja a dependência existencial de ser belo. Seja a dependência existencial de certos relacionamentos com certas pessoas. Você precisa daquilo para poder viver. Você precisa de saciedade nesse tipo de coisa. Seja o dinheiro. Seja o desejo por sexo. Seja a sua carreira, seja se qualquer uma dessas coisas tomou conta do seu coração como se fosse uma divindade, meu irmão, então você se enjoou de Deus. Mas sabe o que a Escritura vai dizer? Em Jeremias 2, verso 13, olha o que o texto bíblico vai dizer, eu vou citar para vocês. Mas o meu povo me deixou. Eles procuraram cisternas rotas que não retêm água e deixaram os mananciais de águas vivas. Sabe, meus irmãos, quando nós abandonamos a Deus, o desejo por Deus, para encontrar saciedade em outra coisa, a gente está buscando por algo que não vai trazer saciedade, mas vai gerar mais fome, mais sede, mais fome e mais sede, e nunca vai trazer saciedade. A presença do Senhor é um único alimento que traz satisfação existencial, alegria e vida verdadeira para o homem. Só o Senhor, só Cristo, só o nosso Deus pode trazer isso. Quando eu era criança, eu vi um filme, alguns irmãos vão se lembrar desse filme, que eram os meninos, provavelmente, quando eram novos. Mas eu vou explicar para vocês a ilustração e vai ficar claro.
que era o filme chamado Um Terno de $1 Milhão, um filme com Jack Chan. É fantástico o filme, é muito interessante, muito legal. E era justamente, o filme se trata justamente de um homem que coloca um terno, e quando ele coloca esse terno, ele ganha certas habilidades de luta, ele fica realmente muito poderoso, muito capaz e coisas assim. É, o homem que está com esse terno, que no caso é o Jack Chan, ele está envolvido numa missão. E qual seria essa missão que ele está envolvido? É justamente combater um tráfico nas indústrias, onde alguns homens queriam fabricar um tipo de água que, em vez de matar a sede, gerava mais sede. E essa água que gerava mais sede ia acabar sendo muito vendida. Porque as pessoas não ficando saciadas com elas iam cada vez mais comprar, cada vez mais comprar, cada vez mais comprar essa água. E existe uma cena que no começo do experimento, quando o homem prova essa água, que ao invés de matar a sede traz saciedade, ele vira um esqueleto. Aquela água consome ele de tanta sede que produziu. Aquela água mata ele de tanta intensidade de sede que ela trouxe. Pode ser uma ilustração de criança praticamente, mas é justamente isso. A idolatria vai nos matar, uma hora ou outra, irmão. Seja qual for a dimensão do ídolo que está no seu coração hoje, ele vai te matar. Ele vai gerar uma sede que uma hora, ao invés de você engordar, como o trecho diz, só vai gerar mais magreza e mais sede, até que você não seja mais nada. Encontre no Senhor, e tão somente no Senhor, a sua saciedade. Deus não fica impassível com a idolatria. Se vocês forem para o versículo 19 ao versículo 22 do capítulo 32, vão lá para o versículo 19 desse capítulo aqui, olha o que a Escritura vai dizer. O Senhor viu isso e os desprezou, por causa da provocação de seus filhos e suas filhas. Ele disse, esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade, provocaram ciúmes em mim, com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira, portanto provocarei ciúmes neles. Com aquele que não é povo, com uma nação tola os despertarei a ira. O trecho bíblico está dizendo que Deus não fica impassível e insensível em relação a isso. O texto bíblico vai dizer é que Deus vai responder a essa condição de idolatria. E como é que Deus responde? Deus responde com ira e indignação. Meus irmãos, Deus não está olhando para os ídolos do nosso coração pensando o seguinte, é só uma fase, é só um momento, isso vai passar. Daqui a pouco passa isso. Tadinho do meu filho. Apesar de o trecho mostrar muito amor de Deus por nós aqui no versículo 11, ele vai dizer que o modo como Deus reage com isso é eu estou irado, eu estou indignado com isso. Hoje eu olho para a idolatria do seu coração e eu estou irado com isso, eu estou indignado com isso, isso é insuportável para mim. Eu não quero isso, eu não posso suportar isso. E eu vou agir, eu vou intervir em relação a isso. Deus o fará com a gente também. Todos os ídolos que nós erigimos em nossas vidas e em corações, Deus vai intervir. Ele está irado. O Senhor está indignado com os ídolos que geramos. E Ele vai intervir. Isso é a palavra de Deus para nós hoje. E não para ontem. E não para o tempo de Moisés. É para nós hoje. E nós precisamos considerar isso de coração. E precisamos mudar. Hoje. Hoje. E aqui eu fecho a exortação final. E eu vou para a última parte. Que é sobre a brecha que o livro de Pentateuco deixou para nós. A brecha que o livro deixa para gente. O livro Pentateuco, que foi a revelação que Deus deu a Moisés, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. O livro de Levítico termina e ele não responde algumas perguntas que ele levanta. E as perguntas que ele levanta é o seguinte: quando virá o descendente da mulher? Lá em Gênesis 3, verso 15. Depois, como Deus irá resgatar todo o mundo através de Israel? Que era uma promessa, lá em Gênesis 12, versículo 1 a 4. A promessa que Deus faz a Abraão. Terceiro, como a santidade de Deus, que é o tema de Levíticos, pode ser reconciliado com esse povo que está continuamente se rebelando. E a trajetória do povo de Israel é essa, é rebeldia total contra Deus. Um povo duro de coração que age contra a sua lei. Como Deus Santo vai suportar isso? Até que ponto? 4. Como Deus transformará o coração desse povo, tal como foi prometido? E aqui em Deuteronômio 30, verso 6, só para que fique claro que está no trecho, diz o seguinte: o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor. Ou seja, Deus vai transformar o coração de vocês para que vocês se inclinem a amá-lo. Quando isso vai acontecer?
quanto essas expectativas, essas perguntas levantadas por Deuteronômio vai ter algum tipo de desfecho e conclusão. O Pentateuco não vai responder. O Pentateuco não vai dizer pra gente quando essas coisas vão acontecer. Mas por que o Pentateuco não diz? Porque o Pentateuco é o princípio da revelação. Ele é a introdução do conhecimento de Deus. Eles são os primeiros passos de Deus agindo nessa terra entre nós. Por isso que ele não diz. Então é como se fosse basicamente o seguinte: tem mais coisas para vir por aí. Tem mais coisa para acontecer. Algo vai vir. E algo vai preencher essas lacunas. Essas brechas que foram estabelecidas serão preenchidas. Mas não agora, espera, vai acontecer. Sabe aqueles filmes que quando termina eles dão uma brecha para um próximo? Já viram esse tipo de coisa acontecer? É mais ou menos isso aqui. Pentateuco, que é um único livro de 5 partes, termina levantando questões e não dando desfecho para certas narrativas. Quando ela se conclui? Ela vai se concluir muito tempo depois. Quando o Cristo, o ungido de Deus, o profeta maior que Moisés, o sacerdote maior que Arão e o rei maior que o rei prometido e posteriormente maior do que Davi chegar. E quando esse rei chegar, o que vai acontecer é que ele é o descendente da mulher. O que vai acontecer é que ele vai ser o ponto fundamental e central pelo qual todas as nações vão se reunir. Israel não conseguiu fazer isso. Ele, por meio da sua morte substitutiva e vicária, que vai reconciliar a santidade de Deus com esse povo rebelde. E é ele, através do Espírito Santo, que vai transformar o coração desse povo, tal como é dito em Deuteronômio. Então, irmãos, o trecho, o Pentateuco aponta para a nossa única esperança, e é Jesus. E nós esperamos que Jesus circuncide o nosso coração de tal forma que as idolatrias presentes nos nossos corações possam ir embora. E isso dê lugar a um coração que ama o Senhor totalmente, a uma mente, uma força nos braços e no trabalho, que é totalmente energizada pela dedicação a Cristo e a dedicação ao próprio Deus. Eu fecho aqui. Eu vou orar com vocês e depois vocês podem fazer alguma pergunta caso tenham interesse. Amém? Vamos orar.